Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje você vai ter informações sobre a divisão de impactos, vulnerabilidades e adaptações do INPE. Essa divisão é responsável pela criação da plataforma Adapta Brasil e tem trabalho direto de envolvimento com os relatórios do IPCC, o painel global sobre mudanças climáticas. Antes, você vai ter informações sobre o pré-lançamento do livro Tudo o que você gostaria de saber sobre a urna eletrônica brasileira, uma publicação feita pelo próprio SINDCT que esclarece dúvidas e toda a história da urna eletrônica brasileira, que completou 25 anos no ano passado. Veja a reportagem de Sheila Marciano. Eis o livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira, escrito pela jornalista e assessora de imprensa do sindicato, Fernanda Soares Andrade. O SINDCT se sente honrado com a presença de todos que aqui comparecem, pois certamente acorreram a este chamado por compartilharem com os mesmos ideais defendidos pelo SINDCT. Valorização do serviço público, confiança na ciência e tecnologia, não é crença, confiança na ciência e tecnologia, como instrumento de desenvolvimento de nosso país e a defesa intransigente da democracia. Todos nós aqui comungamos deste ideal. O lançamento aconteceu no Salão Nobre da Câmara de São José dos Campos e reuniu autoridades como o diretor do CEMADEM, Oswaldo de Moraes, 2 ex-diretores do INPE, Ricardo Galvão e Gilberto Câmara, além do ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos de Almeida, e de representantes de políticos e entidades locais. O livro relata a história da criação da urna eletrônica brasileira desde os primeiros movimentos para a fundamentação jurídica no TSE e dá especial atenção ao desenvolvimento do equipamento feito por pesquisadores do INPE e do DCTA há pouco mais de 25 anos. O livro da Fernanda, ele é feito por etapas. Então, ele conta, além de contar os mecanismos de segurança da urna eletrônica, que já estão sendo mais e mais aperfeiçoados. Daqui a um pouquinho vai ter mais coisa do que está no livro, além do livro. Mas ele conta a história, ele conta o envolvimento das pessoas, como que as pessoas fizeram tudo isso, quem participou. Destacou, obviamente, a participação dos servidores de ciência e tecnologia do Vale do Paraíba, dos órgãos aqui do Vale, assim como também foi muito grato a todas as pessoas dos outros órgãos, os colaboradores, todo mundo. Então, o livro ele traz um viés novo para esse assunto. Ele não trata de leis, ele não trata de números, ele não conta só a historinha. Ele conta de uma maneira gostosa de ler, uma maneira leve, como é que a urna foi criada, como é que ela foi sendo aperfeiçoada e todos os mecanismos que fazem parte da urna. E destaca que isso continua sendo aperfeiçoado. O TSE, por sua vez, ele está ciente do livro e ele complementa as informações que precisa no site do TSE. Está tudo lá, está tudo direitinho. Então, assim, é uma coisa muito legal. É como se fosse a cartilha Caminho Suave. Aprender a escrever e o resto vai lendo. Então, o livro é como se fosse uma introdução e ele é muito lúdico, ele é muito fácil de entender. A Fernanda foi muito feliz no que ela fez. O livro ele tem mais esse teor assim, de apresentar a história, ou ele é capaz, por exemplo, de convencer uma pessoa a mudar de ideia com relação à segurança da urna? Não se trata de mudar de ideia. Ele mostra a realidade. A pessoa pode ou não acreditar, mas ele permite a pessoa se aprofundar, entender e se aprofundar no assunto. E aí chegar à conclusão própria, não, realmente a urna é confiável, ou ela pode melhorar, ou não pode melhorar. Ela é como que fosse uma ajuda para evitar aquela crítica sem fundamento. Então, pode ser que alguém leia o livro e fale assim, eu continuo criticando, mas pelo menos ele vai entender mais. E muitas pessoas vão entender melhor e vão falar, opa, deixa eu pesquisar melhor, porque eu acho que o negócio funciona. Então, eu sou suspeito para falar, obviamente, porque eu acredito plenamente que tudo que está sendo feito corretamente, por participar.
E então, nesse sentido, o livro é útil para ensinar, é útil para despertar o interesse, é útil para disseminar toda essa característica da urna eletrônica. Quando vocês fizeram a urna e venceram aquela resistência inicial que havia de transformar o voto eletrônico, que começou as primeiras eleições, que o projeto, né, decolou, vocês imaginavam que 25 anos depois vocês estariam discutindo segurança de urna eletrônica? Em parte, sim. Não com essa profundidade, não com esse... o que acontece? Toda vez que alguém perde as eleições, questiona o que foi feito. Mas isso desde que o mundo é mundo. Se eu perder alguma coisa, o VAR não funcionou, foi pênalti, ele botou a mão, o gol foi irregular ou a contagem dos votos foi irregular. Então, é da natureza humana eu tentar achar uma justificativa. Uma delas é, o sistema não funciona, está errado, não vai. Só que todas as acusações que foram feitas durante esse período, nada disso vingou. Não teve uma prova, várias foram investigadas pela própria Polícia Federal, pelo TSE e tudo mais. As críticas são bem-vindas, as críticas são úteis, críticas com fundamento. Criticar para justificar uma derrota, ou criticar para tapar um buraco, colocar uma cortina de fumaça em cima de alguma coisa, não é uma crítica que seja útil. E isso fica, a verdade aparece. Então, a urna ela vai identificar quem ganhou, ela vai apontar quem ganhou. O objetivo da urna é esse, não é torcer para A ou para B, ganha quem tiver mais votos. Assim, no período histórico assim, da urna, o senhor acredita que nessa eleição especificamente está mais pesada a crítica? Ela vem com um teor político mais pesado, digamos assim? Eu diria que sim, que eu me atenho mais ao fato técnico, à parte técnica. As críticas de cunho técnico, elas estão tão intensas quanto das outras vezes. Então, com relação à parte política, realmente não tem como avaliar. Mas assim, eu diria para você que essas eleições agora, como as de 2018 e as de 2020, elas têm sido mais trabalhosas, no sentido de... Porque surgiu um evento novo no nosso meio, que é a fake news. E como isso é igual um rastilho de pólvora. Porque assim, as pessoas acreditam piamente numa coisa que não é verdade. E até você provar que aquilo não é verdade, que é uma mentira, aquilo já se espalhou para toda a sociedade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Assim, hoje, eu diria para você que mais do que problema político, mais do que problema técnico, tudo isso é potencializado a partir de uma notícia falsa, porque ela se espalha muito rapidamente, o que não acontecia há 20 anos atrás, porque eu não tinha essa potência que eu tenho hoje. Eu tenho a notícia no meu bolso. Eu sei o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta na hora. E antes não acontecia isso. Eu ouvi dizer, eu quero dizer. Não estou dizendo que havia alguma coisa errada ou não havia, mas hoje eu posso disseminar mentira muito rapidamente. Muito obrigada, viu? É o senhor que eu entrei em contato uma vez, que ainda está trabalhando. E a oportunidade que a Amélia nos concedeu. Para a jornalista, autora, o documento ajuda a perpetuar a história da urna eletrônica brasileira, assim como de desmentir os movimentos que tentam descredibilizar o equipamento sem apresentar qualquer tipo de prova ou evidência científica. Fernanda, qual foi o principal desafio para escrever esse livro? Bom, foi a pandemia, ficar trancada dentro de casa e não ter contato direto com as pessoas. Mas todas as informações necessárias para a produção do livro, tanto as pessoas que eu entrevistei, quanto o TSE, foram muito transparentes e deram todas as informações necessárias. O TSE é muito bacana no que diz respeito ao sistema de informatização do voto e da urna eletrônica, que todas as informações que eu pedi, todos os e-mails que eu mandei, eu tive resposta rápida, com informação precisa, certa e necessária. Da concepção até a finalização do livro, foi quanto tempo mais ou menos? Assim? E eu vi eles falando que foi um espaço de tempo bem curto, né? O que você pensou assim? Nossa, que desafio que eu tenho. Foi
Na realidade, o sindicato pediu para escrever esse livro há 10 anos. E eu enrolei o Sérgio nesses 10 anos. Eu não achava que a urna eletrônica poderia ter tanto material. Aí, durante a pandemia, quando surgiu o maior número de fake news e ataques à urna eletrônica, a gente notou que era necessário o livro. Aí, o ano passado, mais ou menos por volta de março, a gente decidiu que iria fazer. E ficava conversando, procurando as pessoas, marcava uma reunião num mês, outra reunião no outro mês, e estava indo devagarinho, chegou no segundo semestre, eu falei, não, eu preciso escrever esse livro e terminar até dezembro. Aí foi quando eu trabalhei de segunda a segunda, até de madrugada, que eu decidi que eu tinha que terminar o livro até o final do ano, para agora, em janeiro, fazer o processo de diagramação, enviar para a gráfica. O livro está pronto antes das eleições desse ano, para que as pessoas pudessem ter informação a respeito da urna eletrônica. E é legal informar que o livro está disponível gratuitamente para download no site do sindicato. Você considera como principal legado, digamos assim, essa questão do debate hoje sobre a dúvida se a urna ela funciona bem ou não funciona bem, se ela é correta ou não? Você acha que o livro ele pode contribuir nesse sentido de dar informação? Tem dois tipos de pessoas que ficam na dúvida sobre o funcionamento da urna eletrônica. A pessoa que é inocente, que ela não conhece e as outras pessoas ficam colocando dúvidas na cabeça delas. Então, essas pessoas podem ser esclarecidas com o livro. E tem as pessoas que fazem isso por maldade, que são as que geram boatos para poder criar um fato, para se por acaso se perder uma eleição, você ter uma justificativa do fato de ter perdido a eleição. Aí, para essas pessoas, a gente não tem como convencê-la com um livro, nem com lei, nem com argumentos, nem com prova nenhuma. O presidente do SINDCT, Fernando Moraes, ressaltou a importância do livro e falou sobre a participação do sindicato na publicação. São poucas pessoas que colocam em dúvida a urna eletrônica. São pessoas que certamente duvidam da própria capacidade de vencer eleições por mecanismos normais, sem ter que mobilizar mecanismos escusos, ou de utilizar, por exemplo, de milícias ou de falcatruas, mesmo eletrônicas, porque isso pode acontecer, porque onde tem armas, onde tem milícia, tem tudo isso. E essas pessoas duvidam delas mesmas de obterem o sucesso numa urna. E a posição do sindicato a respeito disso. O sindicato teve esse insight baseado nas pessoas que fizeram a urna. E o sindicato fala, é um momento muito bom para combatermos esse tipo de desinformação, esse tipo de negacionismo. E o problema é que são poucas pessoas, mas que detêm acesso a canais de comunicação. Então, essas poucas pessoas que detêm canais de comunicação e que são contra a urna, para se protegerem, já prevendo falhas no seu processo de eleição, falha na sua capacidade, então o sindicato cresce na medida que ele procura claramente mostrar a urna eletrônica, a sua segurança e a sua profundidade que ela atinge na democracia. Porque com a urna eletrônica acabou aquela mamata de coronelismo, mas existe ainda uma coisa que é a questão de justiça e de polícia, que é o voto de cabresto armado, que é ou o candidato nessa sessão ganha, ou vocês vão ter problemas, que aí é a questão da força bruta atuando em cima mesmo de mecanismos de urna eletrônica. Provas disso a gente pode descobrir. É muito fácil, é só mapear candidatos que vencem onde? Em urnas, sessões, onde esses candidatos vencem. Aí você vê o perfil do candidato e com quem que ele está junto. Mas isso aí fica mais difícil, nisso então fica mais difícil de se proteger só pela urna. Aí também a urna e força policial. Então, o livro ele traz luz a essas dúvidas que as pessoas possam ter. E para adquirir o livro, como que a pessoa faz? Ela entra em contato com o sindicato, tem algum canal? Primeiro que o sindicato disponibiliza o livro em PDF, através do acesso ao QR Code,
que vai estar no próprio sindicato, vai estar exposto lá na página do sindicato, é sindct.org.br. A pessoa vai ter acesso com QR Code, ela clica e baixa o livro eletrônico. E se alguém quiser colocar numa biblioteca física, ela entra em contato com o sindicato, no SindCT, no próprio site do sindicato, tem lá o Fale Conosco, ela pode falar com o pessoal de imprensa, a comunicação ou com a nossa secretaria. E fazer a divulgação. E nós temos uma tiragem muito grande desse livro, feito justamente para espalhar a segurança da urna e da democracia nesse processo eleitoral que está sendo abalroado por pessoas que não confiam nelas mesmas. Primeiro presidente do SindCT e ex-pesquisador do INPE, Sérgio Rosim foi o idealizador do livro e falou sobre a importância de manter viva a história do projeto. A ideia de fazer esse livro, ela tem mais ou menos 10 anos. Né? Há 10 anos atrás, a gente pensou em escrever esse livro, mas, por uma série de motivos, não foi possível até o momento. Né? E, aí, mais para o final do ano passado, a gente começou a fazer isso daí. A Fernanda se empolgou com esse projeto, né? E o livro começou a ser escrito. Qual que foi a nossa ideia desde o começo? Né? É de mostrar que o investimento em ciência e tecnologia é importante. Né? Investimento de ciência e tecnologia, que é o investimento nas pessoas, né? Ele ultrapassa o limite das instituições que essas pessoas se encontram e vão muito mais além. Né? Então, o Nakaya, o Katsumi, o Toné e o Mauro Rashioka, que nos deixou, infelizmente, prematuramente, né? Eles são servidores, né, ativos e aposentados servidores do INPE e do DCTA. Fizeram essa carreira ali, aprenderam, e isso depois, além de tudo que contribuíram e contribuem nas instituições, eles contribuíram para que a gente tivesse uma ferramenta que proporcionasse que um voto fosse realmente o voto correto e que pudesse ser um voto universal. Né? Hoje, qualquer pessoa pode votar. Isso daí é maravilhoso. Né? Parece, depois de, talvez, não sei quantos, 25 anos, né, mais ou menos, parece uma coisa banal. Mas, há tempos atrás, né, antes disso, as pessoas analfabetas, por exemplo, tinham uma dificuldade muito grande. Então, hoje, o voto é um direito de todo mundo. Então, a gente queria mostrar que a importância de investir em ciência e tecnologia, investir nas pessoas, que o retorno para a sociedade é certo. O retorno para a sociedade é real e acontece de fato. Né? A gente pensou nisso. Aí a Fernanda se empolgou com essa ideia e ela fez um trabalho extraordinário, né? Num tempo muito curto. Não sei como que ela conseguiu escrever esse livro num tempo tão curto. E esse livro é baseado em duas coisas, unicamente. Em relato das pessoas que trabalharam no desenvolvimento da urna e em documentos oficiais. Não existe opinião ali, existem fatos vividos por as pessoas que trabalharam e documentos gerados ao longo do tempo. Então, é um livro que retrata realmente a história da urna. Só que ele, para a gente do sindicato, ele assumiu, neste ano, um papel maior ainda, além desse de ser um livro histórico, que é um livro que a gente vai usar para trabalhar na defesa da realidade que é a urna eletrônica, que está sofrendo os ataques que estão sofrendo hoje, ataques que são falados, mas não são provados. Né? A gente que trabalha com desenvolvimento de ciência e tecnologia, a gente tem muito medo de falar as coisas, né? Ou, melhor, a gente tem muito cuidado quando a gente vai falar, porque a gente tem que provar. Né? Não basta a gente falar.
Então, nós vamos utilizar isso daí como uma ferramenta de luta contra o negacionismo que existe hoje. Por quê? Esse negacionismo, se continuar, vai acabar com as instituições de ciência e tecnologia. Dificilmente nós não vamos ter mais o que nós estamos tendo aqui hoje. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre a divisão de impactos, adaptações e vulnerabilidades do INPE. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora do nosso assunto principal deste programa, a divisão de impactos, adaptações e vulnerabilidades do INPE, que é responsável pelo desenvolvimento da plataforma Adapta Brasil. Veja agora na reportagem um pouco mais sobre esse trabalho do Instituto. Essa divisão, ela surgiu dentro do Instituto há cerca de 12 anos atrás, como o Centro de Ciência do Sistema Terrestre, né? Então, a ideia desse centro, hoje é uma divisão, mas a lógica desse centro é tratar das questões ambientais e das questões relacionadas à natureza, relacionadas à sociedade, de uma forma integrada. Por isso que é ciência do sistema terrestre. Então, olhando para a ciência climática, a ciência ambiental, a ecologia, a sociologia, o universo dos sistemas que nós chamamos sistemas humanos e sistemas sociais integrados, e olhando a disponibilidade de recurso, os riscos associados às mudanças climáticas, os impactos dos eventos extremos. Então, esse contexto todo são os contextos que nós estudamos aqui nesse centro, né? Então, com isso, a gente tem diversas atividades que são desenvolvidas aqui no centro. Desde um grupo que trabalha com energia renovável, um grupo que trabalha com a definição de indicadores de impacto, indicadores de desenvolvimento sustentável, um grupo que trabalha com cenários de mudança do uso do solo, outro que trabalha com cenários de mudanças climáticas, com essa interação dos elementos mais físicos do meio, como emissões de gás de efeito estufa, respostas de ecossistemas, como resposta da Amazônia à mudança climática, respostas do Cerrado à mudança climática, impacto em cidades, enfim. Então é um pacote de informações bastante diversos nesse contexto de mudança climática e impactos ambientais. Você que acompanha o Brasil Consciência já ouviu sobre essa divisão em outros programas que nós dedicamos a trabalhos específicos. O mais recente deles foi no BCC número 113, quando nós entrevistamos a pesquisadora Luana Basso, do INPE, sobre o trabalho inédito de medição da emissão de gás metano, um dos causadores do efeito estufa, na Amazônia. Antes dela, no BCC 106, nós havíamos entrevistado a pesquisadora Luciana Gatti sobre outro trabalho na Amazônia, desta vez que mediu a emissão de CO2 na floresta. Então você vê, tem disciplinas, tem trabalhos, né, pesquisas que são bastante focadas, que a gente chama até de disciplinares, e a gente trabalha aqui no centro com o que a gente chama de multidisciplinaridade. Então, a gente usa diversas disciplinas científicas num determinado problema, com lógicas, obviamente, que integram isso. Então, é bem na linha que você falou mesmo. A gente, por exemplo, usa dado do desmatamento do Cerrado, mas a gente tenta buscar quais são os fatores que levam àquilo, quais os efeitos daquilo no meio, nas pessoas. Então, a gente busca integrar as informações para poder enfim, propor soluções aos problemas de ordem ambiental no país. Vocês têm aí quantos grupos, quantas linhas de pesquisa, vamos dizer? A gente tem em torno de 7 linhas de pesquisas centrais, mestres, né? Então tem a linha que é esse da Amazônia, por exemplo, a gente chama de biogeoquímica, né? Que é uma linha que trabalha com a questão da biologia do sistema e da geoquímica, ou da química do meio, né? Então é uma interação entre o meio e a biodiversidade.
Tem grupo que trabalha particularmente com mudança de uso e cobertura do solo, com modelagem, essa é outra linha importante. Outra linha importante é a de energias renováveis, né? A gente tem uma linha de produção de indicadores socioambientais, né? Sociais e ambientais. A gente tem uma linha que trabalha com a parte de biodiversidade em particular, né? Com mapeamento, vegetação e quantificação, estabelecimento de quantidade de biomassa, diversidade de espécies. Essa é outra linha importante. Tem uma linha que trabalha dentro da biogeoquímica, que trabalha com fluxos entre o sistema natural e a atmosfera, por exemplo, entre o sistema biológico e a atmosfera, né? Entre biosfera e atmosfera. E tem uma linha, perdão, que é também importante, que é de modelagem climática. Então, que usa tanto na produção de cenários quanto na caracterização climática para a mudança climática. Então, são essencialmente essas grandes linhas. A gente tinha um grupo que trabalhava com eletricidade atmosférica, que ele, né, numa reestruturação recente que houve do Instituto, foi alocado em outra divisão, né? Você que acompanha o Brasil Consciência já teve informações sobre este grupo de pesquisa que estuda raios e trovões no nosso BCC 61. Mais recentemente, levamos ao ar no BCC 133 entrevista com o Dr. Osmar Pinto Júnior, coordenador do ELAT, sobre a incidência de raios no país e sobre o lançamento de um serviço inédito que monitora essa incidência. Reuniões conjuntas entre os grupos para discutir alguma coisa? Com uma certa frequência. A gente fez, era mais frequente antes da pandemia, enfim, mas nessa retomada, semana passada mesmo, fizemos uma reunião de um projeto que a gente propôs aqui internamente, né, um projeto que se chama Nexus. O Nexus é justamente você olhar para um determinado problema de uma forma bastante transversal, né, integrando com outro problema, e esse Nexus trouxe essencialmente representantes de cada um desses grupos de trabalho, uma parte presencial e uma parte remota aqui no centro, né. A gente aborda a questão do projeto Nexus daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora, o pesquisador vai detalhar para a gente o que diferencia o trabalho dessa divisão para outros trabalhos de monitoramento de uso e ocupação do solo, por exemplo. Essa linha é uma linha mais da área de modelagem, né? Modelagem de mudança de uso e cobertura. Então, a partir de uma caracterização, né, do mapeamento do desmatamento, do mapeamento do uso. Aqui tem pasto, aqui tem soja, aqui tem sei lá o quê. A partir dessa caracterização, há um grupo aqui que trabalha particularmente com a modelagem disso. E a modelagem o que é? Colocar esses elementos da paisagem dentro de um sistema de computação que vai dizer, olha, com a mudança do clima, essa alteração no uso do solo deve ser A. Ou com uma mudança de política institucional, de ordenamento territorial, o que quer que seja, isso aqui vai para o lado de lá. A expansão da soja está levando a isso, a expansão da cana está levando aquilo, a distribuição. Então, é uma análise da motivação e da razão da mudança do uso e cobertura, né? Então, essa é outra linha forte aqui. E também que ela também caracteriza a qualidade do ambiente, por exemplo, olhando para a degradação florestal, degradação do solo, né? E, de certa forma, a degradação de recursos naturais associados ao uso do solo, né? Então, isso a gente faz. A gente não olha, por exemplo, para qualidade, sei lá, do status fitossanitário de uma produção de soja, não é a nossa praia. Mas a gente olha essa, vamos dizer, a competição, vamos dizer assim, a distribuição entre agricultura e vegetação natural e qual o impacto da fragmentação da vegetação natural, por exemplo, né? Isso tudo são parâmetros do modelo, né? Associado a isso tem um modelo tem um modelo agrícola, tem um modelo hidrológico, tem alguns modelos que estão associados a essa modelagem de mudança de uso e cobertura, porque afeta todos os elementos da paisagem, né? O modelo agrícola, por exemplo, vocês conseguem determinar quantitativos, até não sei quantos alqueires de soja plantado no Sudeste, alguma coisa assim? Isso chega a esse ponto, né? E chega também da modelagem agrícola, o quanto que
o quanto que, por exemplo, uma perspectiva de mudança climática afeta a capacidade de produção de uma determinada região, né? Então, as culturas, elas dependem de uma faixa ótima de temperatura e de umidade, né? Então, a partir do momento que a mudança climática mude essa faixa ótima, você tem um potencial de produção menor numa determinada região, né? Então, essa modelagem também ela contribui para esse tipo de análise. Outra linha importante de pesquisa da divisão é sobre a geração de energias renováveis. É de responsabilidade do grupo, por exemplo, produzir o Atlas Brasileiro de Energia Solar, que aponta as regiões do país, entre outros dados técnicos, mais propícias para a geração de energia a partir da luz do sol. A gente está falando particularmente de produção de energia elétrica, né? E em particular de duas fontes importantes, que é a eólica e solar. Então, por exemplo, o mapa brasileiro de energia solar para a produção de energia elétrica, né, para a energia fotovoltaica, é produzido aqui por esse grupo, né? Então, esse grupo, isso é produzido e disponibilizado gratuitamente. Qualquer pessoa que queira saber quanto que é a incidência solar ao longo do ano numa determinada região do país, tem esse dado disponível. E esse grupo trabalha, obviamente, com alternativas, aonde é melhor produzir. É interessante produzir em cima de um lago, por exemplo, onde você usa a estrutura de transmissão da hidrelétrica com a fotovoltaica. O Labrem faz parte aqui do CST, então entrando no CST, a gente entrou aqui na divisão de impacto, adaptação e vulnerabilidade, veio aqui publicações de energia renovável, a gente clicou ali, veio para a produção. Aí aqui nos livros tem o Atlas Brasileiro da Energia Solar, que está aqui, ó, formato PDF, é só baixar, e aí tem, ó, você vê aqui tem um mapa, e aí você vê aonde são as áreas de maior potencial. E o outro aspecto que esse grupo também trabalha é com a energia eólica, né? E aí muito mais na questão climática, como é que você vai ter ao longo, nas projeções de mudança climática, como é que você muda, por exemplo, a frequência de ventos, a intensidade de ventos, né? Então hoje a gente tem uma distribuição ideal no país de onde colocar aquelas pás de produção eólica. A gente sabe aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, não faz sentido, mas em regiões do Nordeste, por exemplo, faz todo sentido, né? Mas isso aí vai ser sempre assim? Como é que vai ser? Como é que é a distribuição ao longo do tempo? Intermitência de vento, frequência, intensidade. Isso tudo o pessoal também estuda aqui. O pesquisador também falou sobre o trabalho da divisão no relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que aponta taxativamente a responsabilidade do homem no aquecimento global e sua interferência nas mudanças no clima e a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos. Um dos elementos importantes, inclusive, que ajuda a responder essa questão, é a gente criar métricas, criar indicadores. Você ter, vamos dizer, um universo que você pode dizer, olha, era assim, agora é assado, né? E isso você tem que ter indicadores, por exemplo, né? Temperatura é um indicador da quantidade de energia que tem no meio, né? Frequência de vento é um indicador, quantidade de eventos extremos são indicadores, né? Então, a gente vai, o que nós fazemos aqui, tem um grupo que trabalha com a produção de indicadores, e esses indicadores vão definir o status climático, o status ambiental e o status social de uma determinada região, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que você tem um desastre natural, então está lá uma cidade que tem uma encosta que ela desliza por conta de um evento extremo. A gente Petrópolis, por exemplo. Por exemplo, a gente tem visto isso com frequência. Então desliza lá. O desastre natural ele se caracteriza pelo impacto à vida humana. Então esse é um desastre natural. Tem encosta que cai no morro em algum lugar, não impacta ninguém, é um desastre natural, né? Só que não compromete a vida humana, né? Então, o que esses indicadores nos dão é o quanto que a sociedade ela está vulnerável, né, a esses eventos, né?
Então, o quanto que ela está vulnerável e exposta a esses eventos. E para que isso aconteça, a gente tem que ter indicador, que pode ser da declividade da encosta, do tipo de solo, da quantidade de chuva, da qualidade da edificação, do sistema de alerta, uma série de questões. Então, esses são indicadores que eles vão constituindo uma base de dados que é ofertada ao serviço público, né, para dizer, olha, esses ambientes são mais vulneráveis ou não. E eu citei encosta, mas a gente pode citar um monte de coisa, pode citar seca extrema para a produção agrícola, a gente pode falar inundação, a gente pode falar onda de frio, onda de calor, enfim, tem uma série de elementos ligados a eventos extremos de mudança climática. E aí vem para a tua questão, que é, isso está acontecendo? Então, aqui do nossa divisão, por exemplo, nesse último relatório síntese do IPCC, tiveram 2 pessoas que trabalharam. Uma é o Lincoln Alves, que trabalhou no grupo 1, que é da física do clima, e eu trabalhei no grupo 2, que é de impactos, adaptação e vulnerabilidade, justamente. Então, a gente, sim, usa os dados do IPCC. O IPCC, na realidade, o que ele faz, Edmond, ele faz uma revisita a toda a ciência produzida, ou melhor, a toda a ciência produzida que é acessível no planeta todo sobre aquela determinada temática. Para você ter uma ideia, no grupo 2 a gente revisou, o grupo todo, né? Não eu em particular, mas o grupo todo, revisou mais de 34 mil publicações científicas, né, para produzir o relatório. Então os dados são sim utilizados, né, e os dados vêm mostrando com uma confiabilidade cada vez mais alta, os dados científicos, tem mais dados sendo produzidos, uma confiabilidade muito alta hoje em dia, que sim, a gente está num padrão de mudança no clima do planeta e que esse padrão de mudança do clima está associado à atividade humana. Por quê? Porque a gente avalia também o que seria a temperatura do planeta se a gente não tivesse combustível fóssil. E como é que a gente faz isso? Bom, você simula uma atmosfera que não tem CO2. Ou melhor, que não tem CO2 não, perdão. Que tem um CO2 que era pré-industrial, por exemplo. A gente simula a ocorrência de vulcão, a gente mede a ocorrência disso, variação de flutuação de atividade solar, flutuação de temperatura de oceano, tudo isso é considerado como evento natural. Aí a gente fala, bom, considerando tudo isso, aonde que era para a gente estar em termos de temperatura do planeta? Só que a gente não está aqui, a gente está aqui. Por que que a gente está aqui? Bom, a gente está aqui porque a gente está mudando a composição da atmosfera. Mudando a composição da atmosfera, você muda a quantidade de energia que fica aqui no meio. Então aquece. E aquecendo você muda todos os processos físicos, a gente vê, né? Quando a gente está esquentando uma panela, começa a aquecer muito, você vê bolinha sair lá de dentro, você tem uma questão, uma termodinâmica mais intensa ali, né? Você tem... Então, realmente, sim, está acontecendo mudança climática e sim a temperatura do planeta está aumentando. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco e a gente continua falando sobre a CCST. Veja agora mais informações sobre o trabalho da divisão. Acompanhe. E como é que é essa plataforma, esse projeto Nexus, que o senhor falou que foi a união dessas linhas de pesquisa? O que é esse projeto, como é que ele surgiu e o que vocês estão consolidando aí como produto? O Nexus na verdade é uma abordagem, é uma forma de você olhar para um determinado sistema que integra diferentes, vamos dizer, setor produtivo, por exemplo, diferentes áreas relevantes para a sociedade, né? Nesse caso, o Nexus que a gente está olhando, ele olha para a água, para a energia e para alimento. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode pegar uma determinada região do país, né? Então, se vai fazer uma produção agrícola, ela precisa de água para irrigação, né? A água é utilizada para a produção de energia, a alimentação é absolutamente central para as pessoas, né? E a energia também. Então, assim, a gente tem que olhar para a produção de energia, de água e de alimento de uma forma integrada, né?
Então, isso que é o Nexus, né? Então, o Nexus busca fazer isso. Então, a gente tem uma caracterização, vamos dizer, momentânea, atual, das condições do uso de água, do uso de energia, da produção de energia, da produção de alimentos. A gente está olhando para duas regiões do país, que é a Bacia do São Francisco e a Bacia do Rio Parnaíba, estamos olhando para essas duas regiões, e olhando para a questão climática. Então, esse que é o nexo. Aí tem uma série de indicadores, né? Então, a produção de alimento depende da produção depende da disponibilidade de água, a alimentação das cidades depende da questão da produção de alimento e da produção de água, a energia depende da água, você entende? Então, o Nexus faz isso. Como é que a gente olha isso de maneira integrada e como é que a gente propõe propõe sugestões para que políticas públicas olhem para isso de uma forma integrada. Só para dar um exemplo, então vamos admitir que tem um projeto de expansão agrícola, importante, produção de alimento, tal, que vai demandar água de irrigação, né? E vai demandar energia elétrica para girar o sistema todo. Bom, uma dada região tem recurso para isso tudo, mantendo a alimentação de água para as pessoas, alimentação de energia para uma cidade. Como é que isso se dá? Então, a gente está trabalhando nesse contexto e esse é o Nexus, né? O Nexus é um projeto que é financiado, é um projeto de pesquisa, financiado pela FAPESP, então é um projeto que a FAPESP chama de temático, né? Então é um projeto de um volume maior de recurso financiado. Então a gente tem bolsa, está fazendo trabalho de campo, o Nexus tem uma linha de abordagem muito interessante que são oficinas participativas, né? Que é o que eu estava dizendo, a realidade de uma pessoa que mora na Bacia do São Francisco é diferente da realidade de uma pessoa que mora no Vale do Paraíba, por exemplo, por uma série de razões. Então, essas oficinas locais para mapear, né, quais são os fatores mais relevantes para a sustentabilidade nesse local, são importantes dialogar com a comunidade local, com a comunidade, enfim, não só com os atores locais, mas também os atores locais de diversas áreas, né? Seja do poder público, seja das agências, seja das cooperativas, seja do setor privado. Então é trazer esse pessoal e dizer, olha, qual é a realidade, quais são os pontos críticos e qual o futuro desejável para isso, né? Então, muito do contexto que a gente trabalha aqui é na busca da sustentabilidade, né? Então, existe aí uma iniciativa das Nações Unidas que foi lançada há alguns anos atrás, que chama os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, é um ranqueamento, tem 17 setores em particular, e tem uma série de objetivos, uma série de indicadores que vamos dizer, fazem com que esses objetivos sejam atingidos. Por exemplo, redução de pobreza é um deles, né? E uma série de outros, mudança climática, biodiversidade, tem uma série de indicadores, né? E dentro desses objetivos, e dentro deles uma série de indicadores que fazem com que, olha, realmente a pobreza reduziu, aumentou, e por aí vai. Então a gente trabalha com os indicadores nessas regiões, olhando também para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então esse é um projeto de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa, ele está na fase, assim, digamos, de modelagem, ou já está acontecendo, o poder público está demandando soluções para alguma coisa em alguma área e vocês estão indo estudar caso, digamos assim, um caso concreto? Tá. Não, a gente tá trabalhando com casos concretos, mas são pontuais dentro dessas áreas. Então o projeto, bom, teve a pandemia, obviamente, então algumas ações, especialmente de campo, estão começando agora. Então a gente está no projeto, vamos dizer, passou da metade já do projeto, está indo para o terço final do projeto, e o que nós estamos fazendo, já estamos fazendo oficinas, conversando com vamos dizer, os atores locais, inclusive o poder público, né? Para mapear, então depois, obviamente, quando isso estiver pronto, essas análises todas estiver pronta, a gente vai ter a devolutiva para o poder público local e para esses atores que participaram, como as alternativas que foram, de alguma forma, organizadas e consensuadas entre as pessoas que participaram dessas oficinas, né? Dentro dessa lógica de integrar esses itens todos e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com um pacote de indicadores, né?
E esse pacote de indicadores dialoga com outra plataforma, que aí ela não é um projeto de pesquisa, ela é um projeto de implementação, que chama Adapta Brasil. Essa plataforma Adapta Brasil, ela dialoga diretamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente coproduz isso com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a RNP. Então, a gente coproduz isso para justamente ser uma plataforma de orientação a gestores locais sobre o risco de impacto de mudança climática em diversos setores. A gente começou com água, energia e alimento também, né? Mas hoje a gente já tem saúde e tem portos, né? A gente está ampliando essa plataforma. Até o final do ano nós vamos ter infraestrutura, vamos colocar alguns outros elementos e ela vem crescendo, essa plataforma. E ela já vem sendo utilizada por algumas iniciativas, empresas também têm utilizado isso como uma plataforma de orientação às suas ações. E, então, assim, esse diálogo acontece entre a pesquisa propriamente dita, que é expressa pelo Nexus, né? Aí essa plataforma Adapta Brasil, que usa uma boa parte da lógica que é produzida no Nexus, mas também traz outros elementos, porque a gente tem parceiros importantes. O CEMADEM é um parceiro importante da Adapta Brasil, a COP no Rio de Janeiro é importante, a Fiocruz é outra instituição importante. Então essa constelação, vamos dizer assim, de instituições produz essa plataforma que dialoga com o gestor local, né? E aí a gente aqui ainda conduz o projeto de pesquisa, que tem estudante, tem doutorando, tem pós-doutorando, isso tudo está nesse contexto do desenvolvimento científico. E a plataforma está no contexto não só do desenvolvimento científico, mas da aplicação. E muito da lógica dessa plataforma Adapta Brasil vem do IPCC. Então, aquela pergunta que você fez lá no começo, a gente usa dados? Sim, a gente usa não só dados do IPCC, mas a gente usa também a lógica científica. Então, essa lógica científica vem para o Adapta Brasil e se constitui nessa plataforma de uso de informação para que o gestor local possa utilizar. Bom, vamos ver se eu entendi. O Nexus seria uma metodologia de solução de problema, como analisar o problema e como propor soluções para ele. Já a plataforma são as informações consolidadas destinadas à aplicação, o que você deve fazer, o tutorial a partir de agora. Perfeito. O governo lançou essa plataforma, inclusive numa cerimônia aqui, se eu não estou enganado, há um ano e pouco atrás, e assim, eu particularmente sei pouco dela. O que vocês estão colocando aqui do INPE, o que está colocando lá? Como é que funciona essa plataforma? Tá. Então, foi realmente, a plataforma foi lançada aqui, foi um pré-lançamento aqui no INPE, que foi pelo secretário lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, o secretário Marcelo Morales, ele esteve aqui, ele fez o pré-lançamento da plataforma. Depois a plataforma foi oficialmente lançada, inclusive pelo ministro da Ciência e Tecnologia, junto com o ministro do Meio Ambiente, num evento em setembro do ano passado, né? Ela foi lançada como um produto do Ministério, né? Mas, na realidade, toda a lógica científica, então o nosso núcleo aqui no INPE desenvolve a lógica científica da plataforma. Então, os indicadores, por exemplo, eles vêm de muito dado secundário, então do IBGE, da ANA, da ANEEL, da EPE, então todas essas empresas públicas que produzem informação e que está disponível, a gente só usa informação que está aberta, disponível. Então ela vem para a plataforma Adapta Brasil, ela constitui indicadores de consumo de alimento, de produção de energia, de consumo d'água, de déficit ou de falta d'água, uma série de indicadores, né? E então, assim, o que a gente fez a partir do lançamento do ano passado, ela foi evoluindo e ela vai evoluir mais ainda. Então, ela, como eu estava comentando, ela tinha 3 setores em particular, que era água, energia e alimento, e a gente está aumentando, porque o Brasil não se resume a água, energia e alimento. Mas na questão de alimento, por exemplo, você vê qual é o risco de perda agrícola por falta d'água, né? Então, isso cria uma insegurança alimentar, né? Aí, por exemplo, falta de chuva que a gente experimentou aqui no Sudeste, com
potencial perda de capacidade de produção de energia elétrica, tanto que a conta foi para o vermelho lá, né, foi para a faixa vermelha. Isso aí ele leva a uma insegurança energética. Então, são elementos que a gente analisa na plataforma e ela fica muito intuitiva, num mapa que a pessoa clica lá e aparece o mapa do Brasil. Eu posso até mostrar se for o caso, mas ela fica bastante intuitiva, né? Então, ela está nesse pé, e está totalmente aberta, né? A gente tem divulgado bastante, mas em particular para setores chaves, o setor de alimentos, o setor de energia, atores locais. Eu tive a semana passada em Maceió, o pessoal do estado do Alagoas está muito interessado a gente fazer um curso sobre a plataforma. A gente teve na Paraíba também, a gente teve aqui em São Paulo, em Santos. Enfim, tem uma série de locais que a gente tem divulgado a plataforma e na verdade propagado, porque ela já está aberta, né, para as pessoas utilizarem, né? E isso vai ser um processo de desenvolvimento constante. Então, o papel nosso vai continuar sendo manter a ciência bastante sólida dentro da plataforma, trazendo todas as métricas, sempre atualizando com as informações mais recentes. Então, essa é a função do INPE. A gente constitui a base de dados, faz essa coisa toda, a base das análises, de dados das análises. A RNP faz toda a parte de tecnologia da informação, aí, né, de software, de colocar ela no ar tal, e manter a plataforma. Então, essa estrutura a gente entende que nós temos pelo menos mais 5, 6 anos pela frente com o aprimoramento, enfim, e a divulgação dessa plataforma. Inclusive, estamos num processo aí de começar a divulgar mais ainda. O Nexus tem um site, né? Ele aqui tem toda uma série de notícias do que acontece, os eventos, né? Você vê as instituições parceiras, a gente tem também uma constelação de instituições aqui que participam do Nexus, né? O apoio, obviamente, dessas fundações, né? A gente, como eu disse, tem um projeto financiado pela FAPESP, mas tem apoio da Fundep em algumas outras, mas essas todas as instituições. E aqui tem informações desde notícia até os processos participativos, aplicação, tem uma série de vídeos, tem, enfim. O pessoal está alimentando essa página ainda, mas então tem uma série o processo participativo que tem lá que eu comentei, que foi feito lá com os atores locais, né? Tem aqui alguns que foram feitos online, né? No ano passado a gente fez diversos online. Então aqui qual que é a lógica do processo participativo, quem faz e como é que é. Eu acho que até tem fotos aqui, referências, né? A gente sempre tem tudo relacionado, tudo associado a uma base bibliográfica importante, né? Então esse é o Nexus, né? E o Adapta Brasil é essa plataforma que ela também está aberta, né? E aqui a gente tem notícias, uma coisa mais geral. Para quem tem interesse, tem um tutorial de como mexe na plataforma, tem aqui informações aqui, toda a metodologia, o comitê, o que a gente faz, os objetivos do desenvolvimento sustentável, um glossário, a equipe, isso tudo está aqui disponível, né? Aí a gente entra na plataforma, que são os dados e os impactos efetivamente. Então a gente tem o mapa do Brasil todo aqui, né? Só para fazer de novo qual que é o processo, aqui na página inicial do Adapta Brasil tem um íconezinho aqui, acesse a plataforma, a gente clica nele, abre a plataforma do Adapta Brasil, que são os 5.570 municípios no Brasil todinho. Então a gente quer saber lá qual o impacto da segurança alimentar, qual o impacto da seca no Brasil para a segurança alimentar em todos os municípios do país. Então o que ele aparece esse mapa, que você tem município a município, qual é o impacto, né? E esse impacto está associado a uma vulnerabilidade, à exposição e à ameaça climática em particular. Nesse caso a gente clicou seca, né?
Então, a gente vem em qualquer município aqui, a gente vai navegando com o mouse em cima dos municípios, eles vão dando aqui todas, município por município. Se a gente pegar um aqui aleatoriamente, vamos pegar, sei lá, um aqui, João Pinheiro, que é um município que foi realmente aleatório, a gente podia pegar qualquer um, ele vem e dá as características desse índice de impacto à seca, que é médio nesse município. Ele fala, mas por que é médio, né? Então ele vai, bom, esse município, quais são as questões de vulnerabilidade desse município para dizer que ele é médio? Quando a gente clica em vulnerabilidade, aparece no Brasil inteirinho, mas o município nosso ali, ele está destacado, o mapa está diminuindo, mas enfim, o município fica destacado, o tal do João Pinheiro, e a gente vai dizer o seguinte, olha, qual é a capacidade adaptativa desse município? Quer dizer, por que ele é vulnerável? Você é vulnerável por causa de alguma coisa. Você tem capacidade de se adaptar àquele determinado impacto que é a seca? Então você clica na capacidade adaptativa, aparece, olha, o planejamento e gestão no município é muito ruim. Então o que acontece? O planejamento e gestão é muito ruim, ele tem um índice aí pior, né? Aí a capacidade socioeconômica familiar do município é baixa. Então você tem uma vulnerabilidade maior. Se secar, o município ele precisa criar mecanismos para manter a população com acesso ao alimento, por exemplo. Então a gente pode até, o que é aqui planejamento e gestão? Então a gente clica no planejamento e gestão, aí abre mais um item, né, que é o seguinte, ó, são os instrumentos de planejamento, investimento em políticas de adaptação, né? Então, e a gente clica em cada um desses elementos, eles vão mostrando para a gente por que aquilo ali é mais fraco, por que aquilo é mais alto, né? Quais são os elementos que definem porque o investimento per capita em política de adaptação, por exemplo, nesse município é muito baixo. Então ele é mais vulnerável, né? E por aí vai. Então aí um gestor local pode dizer o seguinte, bom, então aonde que eu tenho que atacar aqui? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais infraestrutura de abastecimento, de armazenagem, eu preciso, sei lá, ter uma produção mais diversificada de alimentos. Qual que é a estratégia que eu tenho que usar pensando em mudança climática? E esse aqui é um diagnóstico do presente, mas a gente pode ter isso aqui em vários aspectos. Ele vai do presente, e aí a gente tem 2 cenários futuros, um para 2030. A plataforma ela não é assim, não aparece rapidamente, porque é muito dado, muita informação. Então você vê, cada clique que a gente faz, o Brasil muda todinho de color. E aí você tem 5.570 municípios, é bastante informação. E a gente pode fazer essa projeção, por exemplo, do impacto, risco de impacto para a seca em João Pinheiro em 2030 ou 2050, em cenários que são mais otimistas e mais pessimistas. Cenários climáticos pessimistas, que falam, a coisa vai piorar, a gente não vai diminuir o ritmo da mudança climática. Mais otimista, que a gente vai diminuir um pouco o ritmo da mudança climática. Então, assim, apesar de ser bastante intuitivo, assim, ela, obviamente, precisa de um mínimo é uma navegação, você vê, eu só estou apertando o botãozinho aqui, mas assim, e cada uma dessas informações aqui tem um menuzinho que explica o que é. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar outros programas produzidos pela rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. O nosso programa, o Brasil Consciência, está disponível no canal no YouTube correspondente. Está aí para você na tela também nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está aí disponível na tela, sempre aberto a lhe atender. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau! A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau!